Bom, um assunto que está na ordem do dia aqui nas eleições agora de 2012 é a questão do transporte na cidade de São Paulo, né? E realmente a cidade de São Paulo ela tem um sistema de ônibus que é razoavelmente bom. Ele é bem distribuído, os ônibus estão relativamente novos, mas o problema dos ônibus é que eles ficam parados no meio do trânsito dos carros, né? E na verdade os ônibus até que não são ruins. O problema é que eles ficam presos no congestionamento dos carros, né? Daí a necessidade de fazer os corredores, né, nas principais avenidas, né? A Marta, ela na gestão dela fez alguns bons corredores de ônibus, né? Depois isso foi paralisado praticamente na gestão do Kassab Serra, né? Não sei, é difícil explicar por que eles paralisaram a construção de corredores, né? Lamentável isso para a cidade, né? Mas os ônibus só conseguem andar se tiver corredor, porque senão eles ficam presos no congestionamento dos carros, né? É uma disputa por espaço, né? O espaço da rua ele é disputado pelos carros, e os carros, como são muito em maior quantidade, eles acabam ocupando o espaço e o ônibus fica parado lá no congestionamento, né? Aumentando o tempo de viagem. Agora, na verdade, São Paulo precisa de um sistema de maior capacidade, né? Porque as distâncias são muito grandes, né? São Paulo, a região metropolitana, é um retângulo de mais ou menos 50 quilômetros por 30, né? São 50 quilômetros de largura e 30 de altura. Dentro dessa região de 50 por 30, existe 20 milhões de habitantes, né? É uma concentração enorme de habitantes. E realmente o transporte de massa, transporte de alta capacidade, é muito limitado. Se a gente lembrar bem, as linhas de trem, elas são muito antigas, né? Aquela linha que sai lá da Zona Norte, Pirituba, até o ABC, né? Que era a antiga estrada de ferro Santos Jundiaí, né? Que passa pela Estação da Luz, ela tem mais de 100 anos de idade. É o mesmo traçado há 100 anos. A linha que vai para Osasco, Carapicuíba e para a Zona Sul, na Marginal, é a antiga estrada de ferro Sorocabana, que tem mais de 80 anos, 90 anos de idade. E aquela linha que vai para a Zona Leste, né, é a antiga Central do Brasil, que também tem mais de 80, 90 anos. Ou seja, a estrutura de trens urbanos de São Paulo, ela é muito antiga, ela não foi mexida, é a mesma estrutura que tem há mais de 100 anos atrás. Não foi mexida, não foi feita novas linhas. A única intervenção na área de transporte nova, entre aspas, seria a linha norte-sul do metrô, que foi feita na década de 70, que foi uma linha totalmente nova. A linha leste-oeste do metrô, na verdade, ela usou o mesmo leito da estrada de ferro Central do Brasil, da antiga Central do Brasil, que sai lá do Brás e vai até Mogi das Cruzes, até o Rio de Janeiro. Ou seja, não é uma linha nova, é uma linha melhorada do que já existia, né? E infelizmente até essas linhas de subúrbio, né, que a gente chama, que atualmente CPTM, elas usam inclusive trens de carga, usam a mesma linha dos trens de subúrbio, né? Ou seja, não foram construídas novas linhas, e nós precisamos urgentemente fazer uma nova rede, uma rede mais completa de linhas de alta capacidade, porque não adianta só pensar no ônibus. A gente sabe que o ônibus normal ele tem baixa capacidade de transporte. Ele é importante como capilaridade para chegar nos pontos, em todos os pontos da cidade. Mas a linha de ônibus em corredores ela passa já a ter uma média capacidade, mas não é uma alta capacidade. A alta capacidade só vem com o metrô, né? Então nós precisamos de uma linha, uma rede de metrô e uma rede de alta capacidade, que seria para levar muita gente em grandes distâncias em tempos menores, né? Para trazer gente da periferia para o centro de uma maneira mais rápida, né? Então é um investimento muito grande que tem que ser feito, né? Precisa ser pensado estrategicamente no investimento no transporte na Grande São Paulo. Isso é uma coisa que vai custar caro, é um projeto de longo prazo, então é necessário que haja uma parceria
entre município, estado e governo federal, e vai ter que ter também participação da iniciativa privada, etc, etc. Mas hoje nós estamos chegando no limite, né? O transporte em São Paulo ele parou no tempo, né? Então as pessoas passaram a comprar carro, passaram a usar o carro no dia a dia dentro da cidade, e o trânsito já não dá mais, né? A cidade está parando, principalmente na época de aulas, né? Agora nós estamos no mês de julho, né? O trânsito está relativamente bom. Mas agora em agosto, quando voltarem as aulas, o trânsito vai voltar a ser aquela tragédia que sempre é, né? As pessoas perderem 3, 4 horas por dia no trânsito, né? E aí, quando vem as chuvas aí no final do ano, aí piora mais ainda, porque além da quantidade de carros, tem as chuvas que atrapalham, etc. Faróis que ficam queimados, etc. Então, agora a eleição municipal, né? Eu acredito que os candidatos todos estão preocupados com isso, principalmente a candidatura do Haddad, né? Que acho que é importante ter uma visão mais de longo prazo, uma visão mais estratégica da questão do transporte, porque só vai resolver o transporte, tornar São Paulo mais humana, se a gente fizer uma rede de transportes de maior capacidade, para poder as pessoas largarem os carros em casa, começarem a deixar os carros em casa e usarem o transporte público. Por quê? Utilizar o carro no dia a dia está passando a ser uma coisa extremamente cara. Se você somar todos os custos, o custo do próprio carro, o custo dos impostos, IPVA, etc, etc, o custo do seguro, o custo da manutenção e o combustível, na gasolina, e o estacionamento, se somarmos tudo isso, passa a ser um custo muito grande. As pessoas não estão conseguindo pagar. Muita gente compra o carro financiado e não consegue pagar o carro porque esquece, acha que é só o carro, só a prestação do carro, mas não é. Além da prestação do carro, tem todo esse custo de manutenção, de estacionamento, de impostos, de IPVA, de seguro, etc, etc. Então, por quê? Porque o transporte está tão ruim, o trânsito está tão ruim, que o carro fica parado. A pessoa compra o carro na ilusão que vai melhorar a qualidade de vida, mas acaba piorando, acaba as pessoas cada vez mais congestionadas, né? Gastando mais tempo no transporte. Então, São Paulo precisa ter uma mudança de mentalidade, né? Precisa ter um projeto estratégico, que eu acho que a candidatura do Haddad tende a ter um projeto mais estratégico do que os outros candidatos, que têm uma visão mais de continuidade, manter do jeito que tá ruim, mas não dá para melhorar nada, né? É uma tendência de mudar. A candidatura de mudança a candidatura do Haddad, que é uma candidatura de pensar uma estratégia diferente no transporte, que é o quê? Através de uma parceria entre governo federal, governo estadual e governo municipal, fazer um planejamento e começar a execução de uma rede de transporte. Rede que tenha tanto os trens, quanto os metrôs, quanto os corredores de ônibus, né? Tudo isso que já começou, por exemplo, na gestão da Marta, através do bilhete único, né, que é uma coisa sensacional, uma coisa que funciona bem. O bilhete único hoje, ele serve tanto para o ônibus, quanto para o trem de subúrbio da CPTM, quanto para o metrô. É uma coisa que foi revolucionária em São Paulo, né, que nunca tinha havido um bilhete único, e hoje existe. Mas não é só o bilhete único, é preciso aumentar a capacidade do sistema de transporte, construindo novas linhas, porque essas linhas que nós temos de trem, como eu disse, elas são linhas centenárias. A linha da Santos Jundiaí, né, é a antiga ferrovia inglesa, né, tem mais de 100 anos de idade, é a mesma ferrovia que temos até hoje, não foi feito nada novo. A Central do Brasil também tem mais de 100 anos. A Sorocabana tem mais de 80 anos. Ou seja,
O que nós temos hoje de ferrovia de alta capacidade é coisa muito antiga, não foi feito nada novo. Nós precisamos fazer um planejamento para uma nova rede, para aumentar a rede com novas linhas de trem, novas linhas de metrô. E é isso que nós vamos ter, infelizmente, vamos ver se isso é discutido, se a gente consegue mudar a mentalidade das pessoas na cidade de São Paulo para pensar em transporte de uma maneira mais estratégica.